Bíblia, só Cristo, só a graça, só a fé e toda a glória só a Deus. Não é por causa disso, mas tem tudo a ver. Eu até fiquei muito admirada assim com a mensagem. Mas ela falou muito forte no meu coração. Eu espero que eu consiga trazer a compreensão para vocês. Romanos capítulo 11, a gente pega no versículo 33, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. São realmente muito lindos esses versículos, né? E esse versículo 3 diz que é impossível compreender os métodos e as decisões de Deus. Olha isso, irmãos, é impossível compreender os métodos e as decisões de Deus. E ele também fala isso em Isaías, né? Que os caminhos deles são bem mais altos, os pensamentos deles são bem mais altos, são bem diferentes dos nossos. E quantas vezes a gente fica sem compreender as coisas? Por que assim? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sofrendo isso? Quando a gente fica, né, sem entender, sem compreender. E daí a necessidade da gente procurar realmente conhecer a Deus. O que a gente entende nesse versículo são 3 bases cristãs, 3 bases para todo cristão. A primeira é que tudo é dele, tudo é dele. Então, como ele é o Criador, tudo pertence a ele, tudo pertence a ele, e tudo é por meio dele. Mas eu acho que a gente tem tempo. Eu acho que eu estou com pessoas que amam a Bíblia, então não vou correr não, tá bom? Primeiro, tudo é dele. Vamos pegar 3 versículos? 3 versículos. Mais conhecido, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador, criou todas as coisas. 1 Crônicas 29. 1 Crônicas, o capítulo é o 29. Muito bonito, hein? Versículo lindo. A gente pega o 11 e o 12, diz assim: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Diga glória a Deus. Palavra maravilhosa. Salmos 24. Salmos 24. Versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que nele, e os que nele habitam. Tudo é dele, tudo é dele. Parece muito simples.
ser humano, tem muita esposa que tem dificuldade de entender que o marido dela, embora ainda não seja transformado, ele pertence a Deus. Ele pertence a Deus. Que a mulher pertence a Deus. E não tendo essa compreensão, às vezes trava dentro de casa uma luta imaginária do bem contra o mal, dentro da casa dela, sendo ela, por exemplo, a mulher, isso é mais comum, sendo ela uma cristã, ela dentro da casa dela, na imaginação dela existe uma luta do bem contra o mal. Ela é o bem, o marido é o mal. E não é assim que funciona. Tudo vem dele, tudo. A força, nós pertencemos a ele e tudo vem dele. A força, o poder. Um moço, um senhor, ele dando, aliás, a esposa dele dando testemunho, ele escapou por um triz de um assalto. Escapou por um triz, mas foi. Ele chegou a lutar com o bandido e ele escapou por um triz do assalto. Aí a esposa disse assim, na hora que ele chegou em casa: meu filho, tu já agradeceu a Deus porque isso foi um livramento. E ele disse assim: besteira, cheio de besteira, isso foi minha esperteza, eu fui esperto, eu não sou otário, então e ele era aquele tipo de: eu sou ateu graças a Deus, sou ateu com muito orgulho, graças a Deus. Era aquele tipo, que não queria ceder tudo, mas tem muita gente que tem dificuldade de acreditar que tudo vem de Deus, que tudo pertence a Deus, tudo pertence a Deus e nós pertencemos a Deus. E nada é feito além dele, mas é tudo por meio dele. Tudo é por meio dele. Esse mesmo versículo lá que a gente começou, né? Nada se faz sem ele e tudo é por meio dele. Não existe vida sem Cristo. E a vida sem Cristo, ela é muito triste. Ela não tem sentido, é muito triste. E é triste ver muitas pessoas tentando encontrar um sentido para a vida fora da presença de Jesus, fora da presença de Cristo. E algumas pessoas que esmorecem espiritualmente, começam a se afastar do propósito de Deus, começam a esfriar na fé e acreditam, eu não sei de onde que elas tiram essa ilusão, que elas vão ser felizes. E desapercebidamente, sutilmente, elas vão se tornando, saindo do propósito de Deus, vão se tornando vazias, depressivas, tristes, vão se tornando pessoas sem sentido para a vida. A vida, nada desse mundo consegue preencher a pessoa. Absolutamente nada. Tem muita gente que está indo por esse caminho e só a graça de Deus para despertar essa pessoa. E quando desperta, não é esse negócio de volta aqui que eu estou te chamando, ninguém vem assim. Raramente as pessoas não vêm por amor. Raramente as pessoas não vêm por amor. E Davi, ele fala isso, né, no Salmo 119, e eu gosto muito desse salmo. A gente pode passear na Bíblia tranquilo. Salmo 119. Vai mais para frente. Salmo 119. Eu gosto muito disso daqui. Tudo é por meio dele, ou seja, é ele agindo em nós. Tudo é ele agindo em nós. Nada é feito fora dele. Aí no 71 diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos.
maravilhosa. Tem pessoas que é exatamente como eu estou falando. Ela está dentro da igreja, mas ela não conhece a Deus. Ela não conhece os propósitos de Deus. Ela não tem a compreensão dessa base cristã, que tudo vem dele, tudo é por meio dele. E às vezes a mente dela é tão pequena, é tão mesquinha, que ela acha que tem a ver com ela. O problema que tem no casamento dela é porque ela está sofrendo, é porque é perseguição, é porque ela está sendo desprezada, ela está sendo pisada, ela está sendo humilhada. Tem muita gente achando que tudo é ela, tudo tem a ver com ela. É ela que é a serva do Senhor, que está sendo humilhada dentro dessa casa, e uma hora ela está aguardando ansiosamente na hora que Deus vai exaltar ela. Tem muita gente que achando que as coisas têm a ver, é sobre ela, e não é sobre mim. E muitas das vezes a gente tem problema com outras pessoas, mas não é sobre mim, não é nada sobre mim. Ele age em todas as coisas, e age em nós. Davi, ele diz assim: esse problema, essa aflição, essa dificuldade, esse deserto, esse momento difícil. Tem gente que fica rodando no deserto, fica 12 anos, a vida não muda, sofrendo. 30 anos rodando no deserto, anos rodando no deserto, a vida não muda, ela não consegue ter paz, ela não consegue se sentir completa, o tempo todo, os mesmos problemas, as mesmas angústias, as mesmas aflições, e ela sofrendo, passando por aperto, mas ela nunca consegue compreender que em tudo há uma razão, em tudo há um motivo muito maior. Para você entender, um exemplo mais simples é que nenhum de nós aqui viemos por um descuido dos nossos pais. Se descuidaram, não esperavam, foi um acaso, foi um acidente. E ninguém é um acidente, e ninguém está vivo por um descuido, mas todos nós estamos vivos por um querer e propósito de Deus. Amém? Não existe acaso, assim como eu estou te dando um motivo simples. A luta, a aflição que as pessoas ficam rodando, às vezes é porque ela não compreende que a dor que ela está passando é para que ela venha conhecer a Deus, conhecer, se entregar, se envolver, desenvolver, amadurecer. E aqueles que ela acredita que é usado para fazer mal para ela, na verdade, o propósito é com ela. Deus tem propósito, é com ela. Para de rodar no deserto. Esse é o momento de você se envolver, conhecer profundamente a Deus. Aí você se torna a expressão da glória de Deus para outras pessoas. Porque essa outra pessoa que você julga ser mal, usada pelo diabo para te afligir, essa outra pessoa também é propósito de Deus salvar essa outra pessoa. É propósito de Deus salvar o teu marido, salvar a tua esposa, salvar tua filha, salvar teu filho. Não é sobre você, é tudo sobre Ele. E tudo é para Ele. Tudo é para Ele. E as pessoas também precisam entender isso, né? E se compreender isso, as pessoas não vão ter materialismo. Eu tenho, é meu. Já não vai existir esse materialismo, porque tudo é para Ele. Quando o verdadeiro cristão, quando aquele que conhece a Deus, compreende que tudo é para Ele, ele se torna fiel, entendendo
para manifestar a obra de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus na vida de outras pessoas. Sem Jesus não existiria vida. A gente viu, tudo foi criado por meio de Cristo. Deixa eu pegar esse versículo. 1 João, capítulo 1. Parece que essa mensagem vai demorar, né? Se algum por aí estiver cansado, o dia foi muito cansativo, vai ser tranquilo, tá? João, Evangelho, capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando de quem mesmo? Jesus. No 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi por meio de Cristo. Colossenses, para cá para frente. Colossenses capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as coisas nos céus e no céu e terra. Deixa eu voltar aqui. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 8. Volta. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Olha isso, irmãos, para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Apocalipse capítulo 4. Vai lá, o último capítulo, o último livro de Apocalipse, capítulo 4. O versículo 11 diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. E as pessoas se limitam a coisas tão pequenas, corre para um lado e para o outro, se desespera porque está achando que o que Deus Ele quer é resgatar a vida financeira dela, o que Deus está querendo é abençoar o casamento dela. É muito mais do que isso. Foi-me bom ter passado pela aflição, porque assim eu passei a te conhecer. As coisas acontecem por coisas muito maiores. É porque Deus quer te trazer para perto dele, para que você possa conhecê-lo. Não é que ele está preocupado com teu casamento agora. Irmãos, Deus não está preocupado com o teu bem-estar agora. Ele está preocupado com a tua vida eterna. Ele quer você. Ele quer você. O que ele quer é você. E você está correndo por coisas pequenas, achando que a preocupação é resolver esse problema aqui. Isso que está tirando a tua angústia aqui. Com isso você está rodando no deserto, ao invés de
no link hoje, ou sei lá, no meio, alguma coisa. A preocupação de Deus não é te livrar de uma dor momentânea, é te livrar de um sofrimento eterno. Consegue compreender isso? Consegue compreender? Você fica tão concentrado em problemas pequenos, quando Deus está querendo não é resolver isso daqui, para de botar no deserto. Ele está querendo é a tua alma, é você. O propósito de Deus, entende? É tudo para Ele, tudo para Ele. E isso eu tenho pensado, eu tenho martelado na minha cabeça, e isso tem me ajudado a parar de ficar preocupado com fulano que saiu da minha vida, com o ciclano que me desprezou, com o Beltrano que falou palavras para me machucar. Isso faz-me entender, isso consegue fazer com que eu entenda que eu não sou o centro. Às vezes a pessoa, o problema dela não é comigo, é com ela mesmo. Eu não sou o centro das atenções, não é sobre mim, não é sobre mim, é tudo sobre Ele. E o propósito de Deus para mim e para você é que nós sejamos a expressão do poder e da glória de Deus. Esse é o propósito de Deus. As coisas não são pequenas como a nossa visão mesquinha vê. As coisas são muito maiores. O que Ele quer? Que a gente venha viver com Ele aqui. E quem viver com Ele aqui vai viver com Ele eternamente. Mas quem não viver com Ele aqui vai viver sem Ele eternamente. Isso é sério. Isso é sério. Ele é. Não é sobre mim. Sabe quando você despreza fulano porque não presta, porque não tem caráter, porque isso, porque aquilo? Não é sobre mim. Não é. A gente tem que parar. A gente é essa expressão, tá? Isso aí, graças a Deus, não me incluo não. Mas é preciso parar de se vitimizar, de achar que é uma pessoa perseguida, que é uma pessoa afligida, que as pessoas sempre procuram fazer mal para você, que você é uma pessoa sofrida, que você é uma cristã que é perseguido, que sofre. Mas o que nós somos? A gente tem que buscar realmente ser essa expressão da glória de Deus, porque nós não somos, mas Ele é pleno, completo, absoluto. Pleno, completo e absoluto a ponto de, se todo ser que vive, nós, todos os homens, todos os seres da terra, todos os anjos, os querubins, os serafins e todo o ser que respira, louvar a Deus juntos, não pode acrescentar nele absolutamente nada. Mas também, se todo ser que respira não glorificar a Deus, também não vai conseguir abalar ou tirar absolutamente nada dele. Ele é pleno, completo e absoluto. Mas nos criou com o propósito de que a gente venha a ter com Ele uma relação plena, eterna, morar com Ele e ter uma relação plena com Ele eterna, de pai e filhos. Esse é o propósito de Deus para nós. Deixa eu finalizar aqui. Coloca comigo em Salmos 119. Eu queria que tu guardasse esse versículo contigo, porque eu já guardo ele já faz um tempo. E quando a gente entende ele já está grudado no meu coração já faz um tempo. E quando a gente compreende ele, na hora da dor, na hora da aflição, na hora da angústia, vamos ajoelhar, vamos conversar com Deus, vamos estar passando por aperto, conversa com Deus, se aproxima de Deus, independente de onde você esteja, o que você esteja fazendo, faz propósito com Deus, conversa bastante com
71. Foi-me bom ter passado pela aflição. Dá uma pausa. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Irmãos, é a pessoa que diz assim, e olha, existem pessoas, bastante pessoas hoje em dia, glória a Deus, que passou por um problema no casamento, que ela quase definha. E aí, por ela ter se aproximado de Deus, ela diz assim: eu passei por um problema no meu casamento que eu quase caio numa depressão profunda. Eu dou graças a Deus por aquilo que eu passei. Ainda existem algumas pessoas assim. Volto a dizer para vocês, tem muito crente que fica rodando no deserto, irmãos, não consegue ter paz, porque é crente de esquentar banco, mas não entende que quando passa por luta, por aflição, é uma oportunidade para ela conhecer melhor a Deus, para ela buscar esse conhecimento. Nunca vai haver conhecimento total completo, porque a gente começou lá em Romanos. É impossível conhecer os caminhos e as decisões do Senhor, mas é um processo aqui na terra de crescer, amadurecer, buscar esse conhecimento. Então, o que Davi diz assim: poxa, foi bom ter passado pela aflição. Passei por um momento na minha vida que foi muito difícil. Passei por um momento que só eu e Deus sabe o quanto eu sofri. E graças a Deus que eu passei. Será que alguém consegue dizer isso? Ainda bem, foi tão bom ter passado por aquela aflição, porque foi ali, naqueles momentos de dores, que eu dobrava o joelho, que eu orava, que eu me aproximava de Deus, que eu chorava na presença de Deus e buscava a presença de Deus, e fui me apaixonando por Deus, e fui conhecendo, dependendo mais de Deus, e Ele foi me orientando, me ensinando, na hora de falar, na hora de calar, na hora de resolver, na hora de ficar quieto, tudo Ele foi dando as comandas. Foi bom ter passado pelo sofrimento. Será que alguém consegue pensar e dizer assim? Talvez essa palavra não sirva para você hoje, mas que futuramente você entenda. O diabo! Que diabo, irmãos? A tua vida está na mão de Deus e todas as coisas acontecem não por um acaso. Há um propósito muito maior, muito maior. E ele continua dizendo assim, né? Foi bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos, para aprender, para crescer, para desenvolver. Tudo é dele, tudo foi criado por ele, tudo é dele, tudo é por meio dele, ele que age por meio de nós. Não temos capacidade, não temos força, não é pela nossa sabedoria, não é que nós somos espertos, não é porque nós somos fortes, mas tudo é por meio dele, o agir dele, tudo é por meio do agir dele, e tudo vem pela mão amorosa dele. Tudo que temos vem pela mão amorosa dele. Bom quando você entende isso, e aí você percebe, realmente eu tenho um pai que cuida de mim. Independente, mesmo que você considere que a tua vida seja difícil, mesmo que você esteja vivendo um momento difícil, você precisa admitir que tudo é por causa dele. Tudo é por causa dele. E todas as coisas têm um único propósito. Tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. E o propósito é nos levar de volta à essência da eternidade. O propósito de Deus não é isso que você consegue ver tão pequeno. O que Deus quer para mim e para você é que você desenvolva, que você cresça, porque o desejo de Deus é maior do que
você pensa, o desejo de Deus é a salvação de todos os homens. Até daquela pessoa que você acha que não presta, que não sei o que, Deus quer usar a tua vida para você ser expressão da glória de Deus, que por meio de você outras pessoas possam conhecer o amor de Deus que age através da tua vida. Amém, Jesus? O que Deus ele quer? O que Deus quer? A nossa salvação. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Nós precisamos admitir que tudo é por causa dele, não é por nossa causa, não é por nossa causa. Não somos o centro das atenções, tudo é por causa dele, e a ele toda a glória. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos.